Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos a edição especial do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Edição especial porque hoje é aquele formato diferente, não é? O programa é gravado com um dia de antecedência e então não tem a participação do telespectador. Em contrapartida, os debatedores que defenderão pontos de vista bem polarizados o farão por meio de perguntas e respostas feitas a seus oponentes, respectivamente. E você vai ouvir tudo o que eles disserem e poderá, ao final do programa, tirar sua própria conclusão a respeito da pergunta, que hoje gira em torno da santidade. Todo mundo que vem para a fé em Cristo Jesus é exortado, e às vezes de maneira até ostensiva, a buscar a santidade. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. E os pastores, em geral, insistem na necessidade do novo convertido de se santificar. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: de que adianta ficar buscando santidade se nós sabemos que jamais alcançaremos a perfeição nesse mundo? Então, de que santidade a Bíblia está falando? Ora, ao longo da história da cristandade, é bom lembrar que o cristianismo não foi inventado a semana passada, ele já tem mais de 2000 anos de história. Alguns líderes aventaram, sim, a hipótese de se conseguir um bom grau de santificação nessa vida. Alguns até chegaram a dizer que nós podemos nos tornar quase perfeitos. Não a perfeição total, porque a perfeição total implicaria em não haver nenhum tipo de esquecimento, nenhum tipo de engano, nenhum tipo de equívoco. Mas quando se fala de pecado, de transgressão em relação à lei de Deus, é possível sim alcançar um grau muito próximo da perfeição. Afinal de contas, a gente tem como dever lutar contra o pecado. Ou será que não? Se a obra de Deus é realizada exclusivamente por Deus, a salvação não é resultado da minha vontade, do meu desejo, nem até mesmo da minha escolha. Foi Deus que me elegeu. Ele que opera em mim, tanto querer quanto realizar, segundo o beneplácito da sua boa vontade, como diz a Bíblia. Então, não cabe a mim buscar a santidade. Cabe a mim querer a santidade e Deus que opere com o seu Espírito na minha vida. Será que é assim? Outros grupos dizem: olha, a questão é a seguinte: nós, enquanto estivermos presos nessa vida, nesse corpo, jamais seremos perfeitos. Então, de que adianta buscar a santidade se nunca deixaremos de transgredir a lei de Deus? Que tal ouvirmos quem entende do assunto, para no final do programa tirarmos a nossa própria conclusão? Está no ar o Vejam Só. Olá, este programa é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, e quer te mandar um presente. Para você poder concorrer aos sorteios, vários que nós vamos fazer aqui, você precisa entrar no site do programa e votar na enquete. O site é o www.vejamsó.com.br. Você vai lá, clica na enquete, vota, pronto, já está habilitado ou habilitada para os sorteios que a gente vai fazer, tanto no final desse programa quanto no final da semana. Conheça agora os debatedores, quem vai discutir com você essa questão da santidade. Obviamente, falou em santidade, você imediatamente lembra da Igreja Metodista, fundada pelo, na minha opinião, maior de todos os reformadores, até porque ele veio depois e pôs ordem na casa que estava muito bagunçada lá na Inglaterra, João Wesley, que tinha uma fissuração por essa questão da santidade. É o que eu sei do Wesley, não muito mais do que isso, mas quem sabe muito é o reverendo Ronald da Silva Lima, ele que é ministro da Igreja Metodista de Pinheiros e professor no Instituto Betel de Ensino Superior. Paz e graça, reverendo, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui novamente. Deus abençoe. Qual que é o endereço da igreja que o irmão pastoreia? A igreja fica em Pinheiros, na Deputado Lacerda Franco, 318. Muito obrigado pela sua presença. O Wesley é realmente um entusiasta da santidade. Da santidade.
A Igreja Metodista recebeu esse nome por causa dos métodos de santificação que ele ensinava? O Wesley era muito metódico, no sentido de ter horário para tudo. E o Clube Santo, que foi o clube que ele fundou em Oxford, ficaram conhecidos como aqueles que tinham hora para tudo. E aí colocaram o nome deles de os metódicos, como um pejorativo. E o nome acabou pegando, como aqueles que têm método. E aí, mais à frente, foi o nome da Igreja Metodista. Tá bom, muito obrigado pela explicação. Do outro lado, o reverendo Gilberto da Costa Barbosa, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Brasilândia, e que é representante, portanto, do calvinismo. Calvino foi o reformador, acho que mais severo de todos eles, né? Inclusive, ele fiscalizava a vida dos cidadãos de Genebra, onde ele era prefeito, e não deixava participar da Santa Ceia quem estava não muito santo. É assim mesmo? Reverendo Gilberto, seja bem-vindo, paz e graça. Obrigado pela presença aqui, Deus abençoe, espero que seja um momento oportuno aí para nós debatermos sobre esse importante assunto. Com certeza. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Ela está situada na rua Rodolfo Bardella, número 226. E é verdade que Calvino não deixava participar da Santa Ceia à toa, não. Tinha que estar em ordem, né? É a questão de a gente não banalizar esse sacramento que era muito importante, né? Então eu entendo que a posição dele, embora alguns pudessem julgar como severa, era um zelo, porque era uma coisa importante, né? E ainda o é, né? E era todo domingo, né, a Santa Ceia? A igreja, primeiro dia da semana, né? Como acontecia também com a igreja primitiva, né? Certo. Muito bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. Deus o abençoe. A gente vai assistir a matéria que apresenta o tema que debateremos hoje. Vejam só. A fim de construir uma sociedade organizada e justa, foram instituídas as leis. Uma das mais antigas surgiu há muito tempo e foi chamada de 10 Mandamentos ou Decálogo. Foi dada por Deus através do profeta Moisés no Monte Sinai. Mas qual será o objetivo destas leis? Os 10 Mandamentos têm o objetivo de regulamentar a relação do ser humano com Deus e com o seu próximo. Os 10 Mandamentos estão na Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, no capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Obedecer às leis de Deus é um desafio diário. Mas de que adianta buscarmos a santidade se jamais deixaremos de transgredir os 10 mandamentos? O que você acha sobre este assunto? Isso é o que discute o Vejam Só desta noite. Deixa pra lá, mas a lista dos 10 mandamentos tem algumas questiúnculazinhas ali, né? Mas outro dia a gente faz um debate sobre isso, tá bom? Bem, você agora vai conhecer, a partir do próximo bloco, eles vão discutir em forma de perguntas e respostas. Então agora, vou conversar com o reverendo Ronald, da Igreja Metodista, ele vai explicar para nós, para você, qual é o ponto de vista que ele vai tentar defender por meio das perguntas que ele fará e com as respostas que ele vai dar. Reverendo Ronald, sua palavra. Como o reverendo Weber colocou no começo, até a Igreja Metodista, fundada por Wesley, a partir do movimento que ele fundou lá em Oxford, Wesley dava muita ênfase na questão da teologia da graça e na questão da santificação. Lembrando que na época de Wesley, a Inglaterra estava num período muito sério de devassidão, um período muito sério político, moral, e Wesley começou a chamar a atenção do povo a que eles precisavam se voltar para Deus. Dentro dessa dimensão, ele enfatizou a questão de que o povo, as pessoas, precisavam se voltar para Deus. Esse voltar-se para Deus tinha a ver com olhar para a palavra de Deus e buscar
a palavra de Deus, na palavra de Deus, as orientações para que ela pudesse voltar no caminho. Wesley também é conhecido como aquele que desenvolveu a teologia do caminho, né? No sentido de que esse caminho tem a ver com retornar para fazer a vontade de Deus. Uma coisa importante também, que para a gente poder entender, é que na época de Wesley, os pregadores anglicanos, que ele era anglicano, pregavam na igreja. Se alguém quisesse ouvir a palavra de Deus, tinha que ir na igreja. Wesley sai da igreja e vai pregar fora da igreja, na tentativa, na busca de fazer com que as pessoas se voltassem para Deus, tivessem experiência de conversão e a partir daí pudessem buscar a santidade. Na teologia metodista, existem 3 estágios importantes dentro da teologia da graça. Primeiro é a graça preveniente, que vai dizer que quando o sujeito nasce, ele está debaixo da graça de Deus, independente dele saber disso ou não. A graça vem para todos. Ele está debaixo da graça de Deus. Em um determinado momento da sua vida, ele vai ter uma experiência de fé através da palavra, ele vai ouvir a palavra, vai ser tocado pelo Espírito Santo e a partir daí se dá a graça justificadora. A graça justificadora é esse momento em que ele reconhece que Jesus morreu por ele, reconhece a obra expiatória e então, nesse momento, ele entra na graça santificadora. O caminho da santidade. É nesse caminho da santidade que ele pode alcançar a perfeição cristã, né? Esse caminho, vai dizer Wesley, leva uma vida toda, né? Wesley diz, né, que há relatos dele que pouquíssimas pessoas faziam parte dos grupos metodistas, ele percebeu que conseguiram chegar a um estágio de perfeição. E todas as que ele conseguiu, entendeu que chegaram ao estágio eram mulheres, não colocou nenhum homem lá, né? Mas ele entendeu que a santidade, a busca de santidade é um caminho que tem que ser perseguido, né, pelo homem. Dentro dessa perspectiva, como a palavra de Deus mesmo vai dizer, né? Estava dando uma olhada nos textos, nós temos de Êxodo, Levítico, Samuel, Tessalonicenses, Gênesis, vários textos que vão dizer que a pessoa que está no caminho da fé precisa buscar a santidade. E que Deus vai dizer lá em Levítico, né? Sede santo porque eu sou santo. Lá depois do Novo Testamento isso vai voltar, né? E Paulo vai dizer isso muito bem nas suas cartas, né? Agora, só para antes de passar a palavra para o reverendo Gilberto, que vai explicar o ponto de vista calvinista e dele, né? Wesley de fato cria na possibilidade de se alcançar praticamente a perfeição cristã nessa vida. Ele entendia que sim, né? Que era possível. Nós não temos, né, que ir para o céu para ser perfeito. Ele entendia que isso era um estágio que você alcançaria plenamente no céu. Isso está muito claro para Wesley, né? Mas ele entendia que vivendo aqui, né, no mundo que nós estamos vivendo, era possível você alcançar alguns degraus de perfeição. Tá? É por isso que ele coloca as pessoas no caminho da santidade, e nesse caminho da santidade, na graça santificadora, da santificação, você poderia chegar à perfeição cristã. Perfeito. Reverendo Gilberto da Costa Barbosa, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. O senhor também tem um tempo agora para explicar o ponto de vista que o senhor vai defender por meio das suas perguntas e respostas. Ok. Eu creio que Deus tem uma vontade que o povo se santifique, mas eu creio que devido ainda aos efeitos do pecado na vida do homem, mesmo após ele ter entregado a sua vida ao Senhor pela transformação do Evangelho, ele não consegue nesta vida atingir esse estágio de perfeição, mas ele caminha para isso. Eu creio que, por exemplo, o ato regenerador do homem é um ato exclusivo de Deus. A sua justificação também é um ato exclusivo de Deus. E de um certo sentido, Deus também age 100% na nossa santificação, uma santificação definitiva. Porque eu creio que quando Jesus declara, que a palavra de Deus, melhor dizendo, declara que nós morremos com Cristo, eu creio que isso é um fato consumado. Mas por outro lado, a Bíblia também diz que a santidade é progressiva, eu preciso participar desse processo. E aí o homem, ele participa desse processo, ele deve buscar essa santificação. Mas em vida, eu não acho que ele conseguirá a perfeição. Ele deve ter como meta
como alvo a consagração, cada vez mais ele caminhar naquela ideia de alcançar a estatura da plenitude de Cristo. Mas esse processo, e conforme a própria palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 2, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ali naquele texto parece que há uma contradição, porque no verso seguinte diz, porque Deus é quem efetua o querer e o realizar. Então alguns diriam, bom, quem é que age na obra da santificação? Deus ou o homem? Inicialmente, e do início ao fim, Deus, porque tudo vem dele, mas o homem também participa. Nós, calvinistas, entendemos que o homem na santificação, no processo de santificação, ele não é um agente passivo, ele é ativo também. Lembrando que sem a ação de Deus ele não vai conseguir esse êxito na busca da santificação. Mas nós entendemos que nós caminhamos para que, quando terminarmos essa vida, ou com a volta gloriosa de Jesus, aí sim, alcançarmos essa plenitude. Perfeito. Bom, eu já estou anotando aqui as perguntas que eu vou fazer no último bloco para vocês. A pergunta agora é para você de casa. Você entra no site www.vejamsó.com.br e vota na enquete. A pergunta é: você acha possível o cristão alcançar a santidade durante a vida terrena? Lá no céu é café com leite, aí não vale. É aqui. É possível o cristão alcançar a santidade durante a vida terrena? Primeira resposta, sim. A segunda resposta, não. Então, se for não, então por que eu vou me esforçar se não vai ser possível mesmo, né? E a terceira resposta, que é a minha, para variar, é não sei. Mas eu vou ficar sabendo ao final do programa, que eu vou ouvir com atenção, né, os dois pastores aqui, e no final do programa eu vou poder ter a minha conclusão. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, a versão especial, né, das terças-feiras, com perguntas e respostas e tal. E hoje nós vamos discutir a questão da santidade. A pergunta: de que adianta buscarmos a santidade se jamais deixaremos de transgredir a lei de Deus? Estamos aqui com o reverendo Ronald da Silva Lima, que é ministro da Igreja Metodista lá em Pinheiros, em São Paulo, e com o reverendo Gilberto da Costa Barbosa, da Igreja Presbiteriana de Vila Brasilândia. E é o reverendo Ronald que vai fazer a primeira pergunta dele para o reverendo Gilberto. Pode fazer, reverendo. Reverendo Gilberto, olhando para o Antigo Testamento, nós vemos várias vezes Deus falando aos profetas e dizendo aos profetas que eles precisavam dizer ao povo, anunciar o juízo e falar da ira de Deus, né? Para que o povo retornasse para o caminho, para que o povo se voltasse para Deus. Dentro dessa perspectiva, o que Deus coloca é que o povo tivesse uma vida de santidade, né? Desde lá de Levítico, Gênesis, Deus está chamando o povo à santidade. Se Deus está dizendo para os profetas dele, para que eles anunciem essa volta, esse retorno, para que o povo busque a santidade, como que eu posso explicar, né? Como que eu posso entender que Deus coloque uma coisa para o sujeito que ele não vai conseguir? Porque se eu olhar, por exemplo, a teologia calvinista, né, lá no Tulip, nós temos lá a questão da graça irresistível. Né? A graça irresistível é para os santos, certo? Para o escolhido. Ela não é irresistível para o sujeito que não é o escolhido. Agora, o anúncio que Deus estava fazendo da santificação era para todos. Para todos aqueles que se voltassem para Ele e que pudessem buscá-lo, para que nesse caminho de santidade pudessem ter um encontro com Ele, né? Não seria uma incoerência dizer que Deus está propondo para o sujeito uma coisa que ele não vai ser capaz de fazer? Muito bem, 3 minutos, reverendo Gilberto, para a sua resposta. Reverendo Ronald, eu não entendo que Deus está sendo incoerente. A palavra de Deus é interessante que ela não esconde quando o homem não acerta. Deus, ele mostra os seus preceitos, seus mandamentos, e ele espera que o homem, em obediência a esses seus preceitos, que o homem acerte, que o homem obedeça. Mas nós vemos isso claramente até numa questão polêmica, mas a própria ação de Adão, né? Não havia nenhuma inclinação inicial ali para Adão pecar. No entanto, o homem pecou, né? Ele não havia nenhuma inclinação para que ele pudesse
cometer aquele pecado, desobedecer aquela ordem de Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas naquele momento, nós entendemos assim, que Deus deu ao primeiro casal, e por que não dizer ao homem, que é o representante ali, a liberdade de agir contrário à natureza dele. Tanto é que ele desobedeceu. A Bíblia diz que depois do caso de Adão para cá, todos pecaram, todos morreram. E eu creio que a tentativa, através dos patriarcas, dos profetas, de exortar o povo a voltar para Deus e voltar à santidade, é porque essa é a vontade de Deus, nunca deixou de ser. Esta é a vontade de Deus. Deus tem o desejo de que o seu povo se aproxime dele, mas com um detalhe: Deus é santo. E o homem não pode se aproximar de Deus de qualquer forma. E Deus exige que essa proximidade que ele exorta o povo a fazer, ela seja em santidade. Eu não vejo incoerência, como se Deus estivesse exigindo algo do povo, que o povo vai ser impossível, estar impossível de realizá-lo. Eu creio que nós temos vários exemplos no Antigo Testamento de pessoas que conseguiram, mesmo não sendo perfeitas, conseguiram honrar a Deus, conseguiram demonstrar através da sua vida que eles tinham uma vida de santidade, que eles buscavam uma vida de santidade. O próprio Moisés. Então a gente vê que Moisés tinha suas limitações, tinha suas dificuldades, mas eu vejo que ele foi um homem santo diante de Deus, um homem que buscou a santidade. Então eu não vejo incoerência no sentido de que Deus está exigindo do seu povo algo tão alto, tão elevado, embora eu concorde que o padrão de Deus nas Escrituras nunca foi baixo. Deus nunca nivelou o padrão por baixo, é elevado mesmo. O padrão de Deus sempre será elevado e ele vai exigir santidade do seu povo. Bem, 3 minutos para o senhor, reverendo Ronald, comentar a resposta do reverendo Gilberto. Eu, dentro da linha de pensamento do livre-arbítrio, na visão arminiana, por exemplo, né, a sua resposta bate com aquilo que um arminiano responderia, né? No sentido de que lá quando o senhor fala, por exemplo, do Adão e da Eva, né, que Deus deu a liberdade, ok, né, a escolha foi deles. Deus deu a ordem, olha, não façam, mas por uma vontade deles, né, do Adão e da Eva, eles acabaram pecando. A vontade de Deus, e eu concordo com a resposta, é que todos estejam no caminho e todos possam se aproximar dele. Quando eu fiz a pergunta, por exemplo, e coloquei a questão da expiação limitada, é que dentro da visão calvinista, nos 5 pontos do arminianismo você tem a expiação universal. E nos 5 pontos do calvinismo você tem a expiação limitada. Né? Na expiação universal entra um pouco daquilo que eu falei no começo da graça preveniente, né? A graça está sobre todos, você nasceu, está debaixo da graça de Deus. Na visão calvinista, quando se fala da expiação limitada, Cristo morreu por quem? Cristo morreu pelos salvos. Se ele morreu pelos salvos, é por aqueles que ele entendeu, ele nasceu e é santo, então esse ouviu a palavra e veio. Os outros estão fora. Essa dimensão de que há um grupo que não foi escolhido para ser santo, vamos colocar assim, essa dimensão de que há um grupo que foi retirado, né, por isso limitado, essa dimensão é que, enquanto arminiano, quanto pessoa que entende a expressão da graça de Deus a partir do livre-arbítrio também, é que eu não consigo entender bem dentro da teologia calvinista, né? Agora, pelo que eu entendi da sua resposta, nós estamos concordando na dimensão de que, né, a busca da santidade é uma coisa que nós podemos fazer, podemos buscar, sabemos que a plenitude da santidade e da perfeição nós não alcançaremos aqui, mas é uma possibilidade de que esse homem que, no sentido do santo, né, aquele que se separa, possa em determinado momento se aproximar de Deus. Porque quando se pensa em santidade, lá no Antigo Testamento e no Novo, a questão da santidade é para que a pessoa se separe do mundo e se achegue a Deus. Esse separar-se do mundo vai fazendo com que ela vai se aproximando de Deus, né? Isso. Beleza. Muito bem. Agora vem a hora do troco. Reverendo Gilberto da Costa Barbosa, da Igreja Presbiteriana, é que vai fazer sua primeira pergunta ao reverendo Ronald, da Igreja Metodista. Reverendo Ronald, na visão
da teologia arminiana, em que sentido a santificação ela ajuda o crente na luta contra o pecado? O senhor pode repetir? Em que sentido a santificação ajuda o crente na luta contra o pecado? A santificação ajuda o sujeito na luta contra o pecado, porque a partir do momento em que ele tem um encontro com Deus, no momento em que ele reconhece que Jesus é Senhor sobre a vida dele e que Jesus expiou os pecados por ele, a vida desse sujeito começa a ser uma vida regrada e inspirada por esse Cristo. Esse Cristo começa a ser um modelo para ele. E a partir daí ele começa a perceber que para se aproximar de Deus, para estar próximo do Senhor, é preciso que ele tenha uma mudança de vida também. É por isso que nós acreditamos que a conversão, a metanoia, não é uma conversão no sentido só do sujeito, como se diz no formal, assim, no comum. É mudar de caminho. Não é só mudar de caminho, é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de percepção. Né? Se eu sou um pai e eu me converti, se eu era um sujeito que não respeitava minha esposa, que maltratava meus filhos, se eu tive uma experiência de conversão, a partir desse momento, e é conversão real, e eu estou nesse caminho de santidade, a minha percepção muda. Eu vou mudar a minha atitude como esposo, a minha atitude como pai, a minha atitude como chefe. Né? E isso vai ser perceptível. Tá? Tanto é que as pessoas que eu acompanhei já, né, e poderia contar vários casos aqui, né, mas de casos que eu acompanhei de pessoas que eram drogadas, que eram alcoólatras, né, sujeito que era turrão, que era esquentado, teve uma experiência de conversão, o sujeito mudou. Né? E as pessoas mesmo perceberem isso. Né? E aí você pergunta assim, o que aconteceu com ele? Teve uma experiência de conversão e está buscando o caminho da santidade. Né? A santificação faz com que o sujeito melhore. Né? Melhore como pessoa, melhore como profissional. Né? Essa mudança se dá a partir da santificação. Né? Essa é a nossa compreensão. Bom, reverendo Gilberto, o senhor pode comentar em 3 minutos. Entendo que o reverendo Ronald colocou e concordo que nós devemos valorizar a santificação como esse processo para nós realmente melhorarmos a nossa vida, para nós termos uma qualidade até espiritualmente falando melhor. Mas eu só queria pontuar dentro da ordem da salvação que Deus, primeiro quando nos regenera, porque o homem está morto e o homem morto ele não tem reação alguma, Deus precisa tocar nele, né? Nicodemos procurou Jesus, primeiro tecendo alguns elogios, e Jesus foi no ponto central, falou, você tem que nascer de novo. E não é o nascer como você já nasceu uma vez do ventre da sua mãe, é o nascer da vontade do Pai, da vontade de Deus. E só é possível então o homem responder positivamente a esse chamado de Deus, a essa conversão, por conta deste ato, e que Cristo propiciou para nós na cruz. Aí então eu entendo que nós começamos a participar, Deus agindo 100% na nossa vida, porque a Bíblia diz mesmo lá em João 15:5, que sem Ele nós nada podemos fazer, mas o homem tem a participação de buscar a santidade no dia a dia. Ontem mesmo, o tema da mensagem, interessante, que foi uma coincidência, pastor Heber, mas eu estou expondo 1 Tessalonicenses lá na igreja, e ontem foi 1 Tessalonicenses capítulo 4. E lá no verso 3 diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que sabais usar o corpo não com desejo de lascívia, ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida nova mesmo, como o reverendo Ronald falou. Se as pessoas pensam que, entre aspas, virei crente, agora eu vou na igreja dos crentes, eu não estou mais da minha antiga religião, algumas pessoas trabalham conversão como apenas uma mudança de igreja, mudança de religião, e não é, conversão é mudança de vida. E eu creio que o processo da santificação é o meio pelo qual Deus nos conduz. Deus está nos santificando por meio da sua palavra, por meio dos seus meios de graça, mas nós também participamos desse processo. Então eu entendo ser importantíssimo a santificação no processo da nossa luta contra o pecado. Não que nós vamos conseguir ficar isentos de pecar nesta vida. A meta do cristão deve ser
pecar cada vez menos. O pecado deve ser um acidente na nossa vida e não uma coisa corriqueira normal. Outrora as pessoas pecavam, pequei, não sou o único, nem serei o último nem o primeiro. Mas nós não devemos nos alegrar. Eu creio que a santificação, então, é uma coisa extremamente importante para o crescimento espiritual do crente. Bom, no último bloco eu é que faço as perguntas e aí eu vou poder inquirir algumas coisas. Bom, Reverendo Ronald, o senhor tem a oportunidade de fazer o seu segundo questionamento agora. Reverendo Gilberto, a partir de Efésios 6:9, né, nós temos lá que Deus não faz acepção de pessoas, né? O Antigo Testamento também vai deixar claro isso para nós. Se eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas e que Ele diz para os profetas lá do Antigo, como eu perguntei no começo, né, que eles precisam anunciar a santidade, né? Como que eu posso olhar e entender Deus em um determinado momento dizendo, como na teologia presbiteriana, na teologia calvinista, aquela dimensão da dupla predestinação, né? Que Deus diz assim: uns eu predestinei para o céu e outros vão para o inferno. A dupla predestinação é isso, né? O chamado calvinismo radical, né? Tem o calvinismo moderado também, né? Mas o calvinismo radical vai dizer isso, né? Uns eu predestinei para o céu e outros para o inferno, independente do que o sujeito faça. Então, como que eu entendo essa busca de santidade, né? E como que eu posso entender dentro da teologia calvinista essa busca de santidade e a própria pregação da santidade, se já está tudo definido, né? Deus já disse, uns estão salvos e outros não. Como que eu posso compreender isso, pastor? 3 minutos, Reverendo Gilberto. Reverendo Ronald, eu não concordo com o irmão quando o irmão diz que Deus fez uma seleção. Eu até prefiro a palavra eleição do que a palavra predestinação, porque infelizmente na nossa língua portuguesa, quando você faz um estudo etimológico da palavra, definiu um pré-destino. Mas a Bíblia diz, por exemplo, lá em Efésios mesmo, capítulo 1, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E o critério, o que levou Deus a essa escolha, não foi nenhuma inclinação do que o homem havia feito, até porque isso aconteceu antes de Deus criar todas as coisas. Ou seja, foi a vontade soberana de Deus. E eu entendo que quando o homem caiu, o homem desobedeceu a Deus, porque a Bíblia diz que o ato de Adão, ele repercutiu em toda a raça humana. O homem todos os homens estavam no estado de condenação. Não houve aquela ideia que eu escutei muitos anos quando estava ingressando na igreja, de que como se nós fôssemos um saco de laranja e que algumas laranjas estavam ali correndo o risco de se estragarem, que Deus, antes de comprometer todo aquele conteúdo, Ele foi lá e selecionou algumas, preservou algumas, falou assim, o restante eu já estou destinando mesmo para serem estragadas, que elas não vão ter conserto na vida delas. Todos pecaram, a Bíblia diz, e carecem da glória de Deus. Todos estão separados da glória de Deus. Agora, aprove ao Senhor, na sua graça, na sua vontade, escolher um povo. No próprio Antigo Testamento, a Bíblia fala do remanescente fiel. Eu creio que quando nós vemos ali Abraão intercedendo pelo sobrinho dele, Ló. Ló está em Sodoma e Gomorra. A maldade e a iniquidade de Sodoma e Gomorra chega até Deus. E é interessante que Abraão, quando recebe o anjo do Senhor lá na sua casa e ele começa a interceder, ele fala, Senhor, se eu tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Não vou destruir. Se tiver 40, chegou a 10. E tinha menos que 10. Era a casa de Ló. E ainda assim, nem todos da casa de Ló foram salvos, porque a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A gente poderia falar assim, mas Deus não foi justo. Deus não, Ele cumpriu a oração. Ele falou, eu não destruirei Sodoma e Gomorra por amor a 10 justos que estiverem lá. Então eu entendo que a vontade de Deus para a nossa santificação, em termos da nossa eleição, elas não são coisas dispares, assim, separadas. Eu imagino que Deus, Ele santifica, é claro, o que Ele escolheu. E Ele dá os meios. Então, se alguma pessoa falar assim, mas eu não sei quem é o eleito, você também não sabe, por isso nós temos que pregar para todos. E Deus não faz acepção de pessoa mesmo. Mas Ele tem um povo escolhido. Um povo que Ele amou e escolheu soberanamente antes da fundação do mundo. Reverendo Ronald, o senhor pode comentar, tem 3 minutos.
Quando eu penso numa eleição, a eleição significa o quê? Eu escolho alguém e deixo o outro. Eleição diz isso, né? Eu elejo, eu pego alguém e digo, esse tá ok, e o outro eu rejeito, né? Numa eleição acontece assim. Agora, quando eu olho para a doutrina calvinista, dentro dessa perspectiva, né? E o irmão não concorda com a minha colocação, né? Mas ao ler o calvinismo, isso está lá. Né? Eu não estou criando, eu estou dizendo o que está lá na teologia calvinista. Existe a dupla predestinação. Existe o calvinismo moderado também, que é posterior. Mas no calvinismo radical, né, calvinismo defendido por algumas igrejas aqui no Brasil ainda, né, existe isso. Deus elegeu uns e outros não. Tudo bem, eu posso compreender isso teologicamente e numa exposição teológica. Mas quando eu olho para Deus, o irmão disse assim, antes da fundação do mundo, Deus olhou e disse assim, esse está salvo e esse não. Tudo bem, é o critério de Deus, eu entendo isso, eu entendo a soberania de Deus. Mas a minha pergunta, né, nesse momento o irmão disse, Deus não é injusto. Sim, mas será que, se eu olho para Deus, o sujeito nem nasceu ainda. Ele não está aqui, ele não fez nada ainda. Ele não pecou ainda, digamos assim. Ele não fez nada, ele nesse momento está lá. Então ele vem para cá e já vem com o destino pré-determinado. Isso para mim como alguém que lê a teologia e para alguém que lê a Bíblia, parece sim que nesse sentido Deus está sendo injusto. Olhando a teologia dentro dessa perspectiva. E entendo sim que esse olhar Deus dessa forma é dizer, Deus está fazendo acepção. Deus está dizendo, olha, eu escolhi esse e o outro eu rejeitei. Mas e esse outro? O que ele fez? Eu já escolhi. Escolheu pela presciência, escolheu porque foi vontade dele. Ok, eu posso entender isso. Mas eu também posso entender e posso olhar e dizer assim, há muito mais coerência em perceber que essa pessoa, no caminho da santidade, nesse caminho que foi traçado por Deus para ela, nesse caminho que o próprio Deus evocou e disse que os profetas deveriam anunciar, nesse caminho ela teve um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, ela olhou, percebeu que ela estava numa vida de devassidão, numa vida equivocada, ela teve um encontro com Deus e a partir daí ela veio para esse caminho. Não foi uma escolha só dela. Deus oportunizou a ela, através do Espírito Santo, que ela tivesse um encontro com Ele. E nesse momento, ela vem para o caminho de Deus. Então, nesse momento, ela fez a escolha dela. E Deus optou por ela. Optou porque ela também fez a escolha. Ok. Reverendo Gilberto, agora é a vez do senhor fazer a sua segunda pergunta. Ok. Reverendo Ronald, não que não seja importante as abordagens que o irmão vem fazendo, mas eu acabei formulando perguntas mais dentro do que o programa propôs na pergunta, né? De que adianta nós buscarmos a santidade se jamais nós deixaremos de transgredir a lei de Deus. Pensando assim, eu queria que o irmão analisasse o texto de 1 João, capítulo 1, os versos 8 e 10. O senhor pode ler para não comer o tempo dele? Uhum. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. O irmão acabou de falar que é possível, como que Deus pode ter escolhido alguém que nem pecou ainda, que não teve oportunidade de pecar. E uma das premissas da teologia arminiana é que essa possibilidade de que o que nós herdamos não é o pecado original, mas é aquilo que o homem vai fazer em vida, como se o homem viesse puro, sem nenhuma mácula, e ele, influenciado por meios, por circunstâncias, ele começa a pecar. Mas a Bíblia diz que se o homem negar que ele peca, ele mente, ele está se enganando e a palavra não está nele. Como que o irmão responde a essa passagem de 1 João? 3 minutos, Reverendo Ronald. Ok. Quem afirma que o homem não tem, que não reconhece o pecado original, é o Pelágio. Né? Nós somos acusados de sermos sempre pelagianos, inclusive. Né? Mas Armínio nunca disse ou deixou de reconhecer o pecado original. A teologia arminiana nunca desconheceu isso. Ela reconhece o pecado original.
Né? E que todos nós nascemos e o pecado está sobre nós. E o que o Armínio vai colocar, né, e o que ele vai defender é que, ao reconhecer isso, né, o homem pode, no caminho da santidade também, buscar essa graça de Deus, para que a partir daí ele possa ter um encontro com Deus. Esse texto que o irmão leu, né, de 1 João, né, está muito claro. Nenhum de nós pode dizer que não tem pecado, né? Nenhum de nós pode afirmar isso. Todos nós, eu, o irmão, qualquer pessoa na igreja, né, vai reconhecer isso, que ela tem pecado, que ela peca. Ela pode não ser um pecado enorme, né? Pode não ser um pecado absurdo, mas todos nós em algum momento pecamos. Na igreja metodista, eu acredito que na igreja presbiteriana também, dentro da sua liturgia, tem o momento da confissão, né? No domingo lá, o segundo momento da liturgia tem adoração, o segundo momento da confissão. Por que nós confessamos todo domingo, né? Para que a pessoa possa dizer a Deus: olha, essa semana foi horrível, eu xinguei minha esposa, eu briguei com meu filho, eu maltratei alguém, eu estou pedindo perdão, ok? E nesse momento ela se apresenta a Deus e aí ela vai poder louvar o Senhor. Ela vai tomar a ceia, né? Ela vai tomar a ceia de que jeito? Ela vai tomar a ceia primeiro se confessando, para que ela possa chegar lá, né? Porque a própria palavra vai dizer, né, que se a pessoa se aproxima da mesa da ceia e ela tem pecado, ou ela não reconheceu o pecado, não pediu perdão, ela está tomando para condenação. Né? Então, o anúncio da ceia também que tem que levar isso em conta. É por isso que na nossa liturgia, acredito que na teologia do irmão também, né, há esse momento da pessoa dizer: olha, eu sou pecador mesmo, né? E se qualquer um de nós disser que não tem pecado, está caindo no maior pecado de todos, que é o da soberba, né? Dizer assim: não, eu sou o cara. Não, ninguém é o cara, né? Todos nós em determinado momento caímos no pecado. 3 minutos para o seu comentário, Reverendo. Eu fiz essa pergunta ao irmão porque dentro da teologia arminiana, um dos pontos que mais se defende é essa questão da santificação plena, da perfeição, que é possível em vida alguém chegar num estágio que ele não peque mais. E se eu admitir que é possível, ainda que seja lá no final da vida, que ele galgue alguns degraus, que ele atinja essa quase perfeição, mas de acordo com esse texto, é impossível. Não que eu estou dizendo com isso que nós devemos nos conformar, então não tem jeito, eu vou continuar pecando, não. O próprio apóstolo Paulo lá em Romanos 6 diz, né, quer dizer, nós vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante sobre nós? De fato, de maneira nenhuma. Mas eu entendo que infelizmente nós pecamos, nós ferimos a lei de Deus. O próprio Tiago, escrevendo lá na sua epístola, ele diz: olha, se a gente tropeçar num só preceito da lei, a gente tropeçou em todos. Quer dizer, em sã consciência, diz: então eu nunca vou conseguir. Mas nem por isso a gente diz: então desista. Então eu fiz essa pergunta ao irmão por entender isso, que uma das ênfases da teologia arminiana é dizer dessa possibilidade de que em vida, ainda que eu concorde com o irmão, nós temos que buscar isso. A busca da santidade eu sempre exemplifico assim: nós estávamos dentro de um lamaçal do pecado, sujo. O Senhor nos tirou de lá. Eu não estou mais no lamaçal, mas tem lama em mim ainda. E agora esse processo do lavar, do agir de Deus, que nós chamamos da obra da santificação, é que vai me limpando dessa poluição que infelizmente pecamos por ação, pensamentos, e evidentemente que na nossa igreja também nós levamos a igreja a um momento de contrição, a um momento de perdão por reconhecer, sobretudo quando nós falamos, quando nós atinamos para a glória de Deus e reconhecemos quem Ele é, imediatamente nós também reconhecemos quem nós somos, pecadores redimidos, mas ainda nós somos pecadores. Então realmente dizer, e eu fico feliz de saber que o irmão está dizendo que a igreja metodista, a teologia arminiana, nesse ponto, essa pergunta, entende que esse texto é bíblico e é o verdadeiro. Se alguém negar que peca, está mentindo. Houve um período, aqui na década de 80, 90, não sei se os irmãos estão lembrados, que surgiu aqui em São Paulo a doutrina da impecabilidade, por causa de uma versão da Bíblia, a versão corrigida, que tem o versículo: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas na versão atualizada está dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado.
E aí teve gente que falou, então é possível. E quantas pessoas ficavam frustradas? Bom, eu nasci de Deus, eu nasci de novo, eu sou um convertido. E essa semana eu pequei, então eu não sou um convertido. Bom, isso não foi em São Paulo, foi em Londrina que começou essa coisa maluca lá numa igreja batista. A gente vai para o intervalo, voltaremos em seguida com esse debate no Veja Só. Bem, é hora do reverendo Ronald, que está hoje representando o pensamento arminiano, ele que é ministro da Igreja Metodista de Pinheiros, e também o pensamento wesleyano, logicamente, né, que é o fundador da Igreja Metodista. Ele vai fazer a terceira pergunta ao reverendo Gilberto. Reverendo Gilberto, entendendo que dentro da teologia que o senhor está apresentando, né, pelo que o senhor colocou logo no começo, não é possível alcançar a santificação aqui, né? Como que se dá o processo de santificação dentro da teologia calvinista ou da teologia defendida por Calvino? Como é o processo de santificação? Né? E como que esse processo de santificação pode ajudar o sujeito na sua vida aqui? Ok. Ele devolveu a primeira pergunta que o senhor fez para ele. Eu creio, reverendo Ronald, que Deus, na nossa visão, ele dá os meios para que nós nos santifiquemos. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que ele é o autor da santificação. Né? Eu gosto muito de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz, ora, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a santificação, ela é uma coisa que está dentro dos propósitos de Deus, é da vontade de Deus. E Deus deu os meios para que o homem possa santificar. Então nós entendemos que houve uma ação definitiva, completa, na obra de Cristo na cruz em nosso favor. E só podemos buscar a santificação porque Cristo propiciou isso por nós. Então, quando a palavra de Deus mesmo diz que nós já somos santos em Cristo Jesus, aí você fala, mas não, ainda não sou. Aliás, é uma tensão que nós vivemos. Eu me lembro quando estudei isso no seminário, que nós falávamos assim, olha, eu já sou salvo, mas ainda não. Quer dizer, em Cristo Jesus, eu sou salvo. Eu já sou uma pessoa santificada e completa. Mas nesse processo ainda, em que eu milito aqui neste mundo, eu ainda estou num processo de santificação, de amadurecimento, de crescimento espiritual. Por exemplo, Jesus orou ao Pai na oração sacerdotal, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A meditação na palavra de Deus, o estudo das Escrituras, é um dos meios que eu creio que Deus deu para a igreja e para o cristão buscar a santidade. Os próprios, para participar dos sacramentos da forma correta, como o próprio irmão colocou, da Santa Ceia, não banalizando esse sacramento, né, entendendo que aqueles elementos ali estão representando, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Nós temos que orientar o povo, que também não participar da ceia é um momento em que você está crescendo espiritualmente. A própria vida de oração. O crente precisa ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, de busca com Deus. Então, na nossa visão, a santificação, ela é também processual. Ou seja, é um processo. Ela começa na nossa conversão e ela vai estender-se até o dia da nossa morte ou até a volta gloriosa de Jesus. É um processo. Deus age 100%, mas eu também participo ativamente da santificação. Bem, o senhor aceitou a resposta? 3 minutos para o senhor, reverendo. A sua resposta, ela, eu diria assim, né? A sua resposta é quase a de um arminiano nesse momento, né? No sentido da questão do processo. Porque na visão da teologia wesleyana, teologia metodista e mesmo da questão do armínio, a conversão, ela se dá nesse processo. É por isso que dentro da teologia arminiana, dentro da teologia wesleyana também, existe a questão de que a pessoa pode cair da graça. Em um determinado momento o sujeito está lá, ele está lutando, ele está buscando a Deus, ele está orando, ele está se santificando e de repente o cara pecou. Né? Adulterou, bebeu, xingou, fez alguma coisa errada. Né? Dentro dessa perspectiva,
Na teologia arminiana, o que existe para ele? Existe a redenção. Existe o momento dele se arrepender. A teologia vai dizer, né, que para que haja perdão tem que haver sincero arrependimento. Então ele se arrepende, pede perdão, volta no caminho. Tá? Esse sujeito, ele caiu da graça, digamos assim, e ele voltou para o caminho depois. Ele entendeu o que fez, tomou consciência disso. Exemplo lá da parábola do filho pródigo, né? Reconheceu que errou, voltou no caminho, foi acolhido pelo pai. O pai acolheu, disse: olha, nos alegremos que meu filho está aqui, reviveu. Amém, é isso. Teologia da graça diz isso. O que eu fiz a pergunta porque, por exemplo, quando eu olho, voltando para a teologia do Calvino, né, existe a dimensão de que uma vez salvo, sempre salvo. Né? A teologia calvinista defende esse pressuposto. Né? Então, se eu sou salvo e estou sempre salvo, a questão do processo de santificação fica complicado dentro dessa teologia. Na teologia arminiana, não. Na teologia arminiana é claro que o processo acontece. Né? Na teologia calvinista, não. Se eu entendo o pressuposto de que o sujeito está salvo, ele não vai cair da graça. Né? Então, nesse momento, o sujeito não participa. Deus já fez tudo por ele. Na teologia arminiana, o sujeito é coparticipante. Que foi mais ou menos o que o irmão respondeu também. Né? Deus se apresentou, Deus se mostrou a ele, o Espírito Santo agiu. Se ele quedou no caminho, Deus foi lá, agiu, o Espírito Santo retornou, fez com que ele se arrependesse, ele volta para o caminho. Né? Dentro da teologia arminiana está correto. Né? Mas a sua resposta, né, ela me pareceu mais a resposta arminiana do que a resposta da teologia calvinista, que me pareceu. Bom, tudo bem. Como presbiteriano tem que dizer, mas para falar em santificação debaixo da doutrina da eleição é meio estranho, de qualquer forma. Por isso que você está cutucando, né? Tá bom. Mas não se aveste não, porque o reverendo Gilberto vai fazer a terceira pergunta para o senhor agora. Meu irmão, há uma passagem lá em Colossenses, capítulo 3, diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. No mesmo capítulo, versículo 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Existe contradição esses dois versículos? O senhor pode ler de novo os dois? Isso, por favor. Colossenses 3:3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Existe contradição nesses dois versículos? É claro que tem a sequência aí do 5 em diante. O que é esse fazer morrer essa velha natureza, né? Ou a natureza terrena? 3 minutos, reverendo. Ok. Os dois versículos aqui, né, que o irmão pegou, eles... um está falando lá da união com Cristo, né? Da busca da união com Deus. Os outros versículos, a partir do 5 aqui que o irmão leu, como o irmão já colocou, né? Fala dos resultados dessa união, ou fala de como nós podemos nos aproximar de Deus e estar com Ele. Eu não acho que há contradição na seguinte dimensão: se eu quero ter parte com Deus, se eu quero estar ao lado do Senhor, então há coisas em mim que tem que morrer mesmo. Há coisas que eu tenho que deixar. A minha autonomia, entender que eu dependo de Deus, a minha arrogância, a minha prepotência, os vícios que eu venho a ter, a minha dureza de coração, tenho que me tornar alguém ensinável. Então tem coisas em mim que precisam morrer mesmo. A partir do momento que isso morre em mim, então eu estou dando lugar para a ação de Deus. Eu estou dando lugar para aquilo que Deus pode operar em mim. Né? Então há coisas assim que tem que morrer. Foi o exemplo que eu dei quando falei da conversão ali. O sujeito se converte, ele tem a experiência de conversão. Era um sujeito duro, boca dura, era um sujeito que não respeitava ninguém, não respeitava a família, pai, mãe, esposa.
quando ele se converteu, coisas têm que morrer nele. E essas coisas que vão morrer nele vão fazer que um novo sujeito brote daí. Né? Esse novo ser que vai brotar daí é esse sujeito que agora vai ter morada com Cristo. Mas foi preciso que algumas coisas morressem nele. Foi preciso que ele abandonasse algumas coisas. Né? É como quando nós fazemos apelo na igreja. Né? Quando você faz um apelo na igreja, depois daquele culto onde foi feita aquela pregação para motivar o sujeito, né? Uma das coisas que se diz é que ele tem que chegar a Cristo, mas a partir daquele momento de chegar-se a Cristo, as coisas vão mudar na vida dele. As coisas vão mudar na vida dele e na mentalidade dele também, porque coisas vão ter que morrer para que o novo sujeito possa renascer. Por isso ele vai ter que abandonar algumas coisas também. Então não vejo contradição nesses versículos. Eu não vejo contradição, mas o que eu vejo aí é uma questão muito interessante. Quando a Bíblia fala lá, morrestes com Cristo, e que depois diz, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, é que eu só conseguirei fazer morrer a minha velha natureza terrena me esforçando, porque Cristo já fez isso por mim na cruz. Eu não conseguiria de forma alguma ter esse processo da santificação se Cristo não tivesse me garantido isso na cruz. Só pegando um gancho daquilo que você falou anteriormente, sim, uma das máximas da doutrina calvinista é uma vez salvo, salvo para sempre. Mas há um grande equívoco, uma má interpretação disso. Não só por parte de outras correntes evangélicas e protestantes, mas às vezes até no próprio arraial presbiteriano mesmo. Por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre, não está alicerçado no homem. Esse uma vez salvo, salvo para sempre é alicerçado em Deus. É Ele que garante. Porque a Bíblia nos diz que nós somos selados com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é um penhor na nossa vida. Agora, é claro que quem é salvo, ele tem que demonstrar em vida que ele é salvo. Ele tem que ter uma vida santa, uma vida reta. Todavia, às vezes ele vai pecar. Todavia, às vezes ele vai entristecer a Deus. Então, esse próprio texto mesmo de Colossenses é um dos textos aonde nós encontramos no Novo Testamento, Paulo falando, ele mostra que você, em Cristo Jesus, morreu com ele, ressuscitou com ele, e aí depois na mesma passagem, falando para o mesmo público, ele diz, fazei pois morrer a vossa natureza. Você agora é um novo homem, você tem que se despir do velho homem e se renovar do novo homem. Então, eu creio que realmente não há uma contradição, mas está segurando para nós. Eu só posso fazer morrer a minha natureza sozinho jamais, mas com a ajuda de Deus, porque Cristo garantiu isso e assegurou isso na cruz, em meu favor. Amém. Bom, já nós vamos assistir as respostas dadas agora não por especialistas, né, por pessoas comuns, à pergunta que nós fizemos hoje. Mas antes, deixa eu pedir para você nos ajudar a fazer o programa. Vejam só, você tem várias opções para nos ajudar, mandando temas para nós debatermos ou indicação de convidados que você gostaria de ver aqui no programa. Você pode usar o site vejamsó.com.br, tem lá um lugar no site que é para sugestão de temas, clica ali e você preenchendo aqueles campos, você estará nos ajudando. Se você tem o seguidor do Twitter, nós estamos na Twittosfera, está lá, @programa Vejam Só, você pode fazer a mesma sugestão. Ou o Facebook, também estamos presentes nessa rede social, e com uma observação. Tanto os seguidores do Twitter quanto os curtidores do Facebook têm acesso a informações de bastidores que a gente não pode pôr no site, tá? Então, quem tem acesso à internet, não usa só o site não, pode ir para as redes sociais, você vai saber o que acontece por trás aqui das câmeras, o porquê de várias coisas e tal, e vai também nos ajudar a fazer um programa melhor, tá bom? E inclusive as pautas sugeridas, tanto convidados quanto temas que forem efetivados, quem sugeriu ganha um presente, sem sorteio, sem nada, da produção do Vejam Só. Bem, vamos lá. Vamos ver quais foram as respostas dadas lá no Shopping do Povo, quando a Kátia fez a pergunta para os clientes do shopping. De que adianta buscarmos a santidade se jamais deixaremos de transgredir a lei de Deus? Eu acho que a partir do momento que você acredita em Deus e acredita na sua salvação, a cada dia que você busca a santidade, isso te dá mais a certeza de que você vai ser salvo.
nós temos que ser sempre santos, né? Estar sempre nos caminhos do Senhor, porque é uma coisa que a santidade é todo dia, toda hora, né? Como com o mundo que está aí fora, a gente tem mais é que estar se preservando contra tudo que está aí fora. Eu acredito que o mérito vem, acho que pela busca, né? Eu acho que é uma questão assim que a gente, como filho de Deus, Deus dá o próprio mérito pra gente de buscar suas promessas, né? Acho que a gente não pode deixar de buscar porque a gente não está na condição de perfeição. Acho que o que aproxima a gente de Deus é esse esforço para poder chegar lá, né? Não, vamos dizer assim, o resultado depende de Deus, mas o esforço depende da gente, né? Então acho que essa que é a razão da gente buscar. Não, eu já penso assim dessa maneira. Desde quando você aceita a Jesus, beleza, nós todos erramos, mas desde o período que você aceitar Jesus, você coloca, digamos, uma borracha, apaga tudo, entendeu? E daquele momento você só vai trabalhar e fazer as coisas certas, esquecer o passado. Porque o único que não pecou foi Jesus Cristo. Então, se estamos na terra, estamos sujeitos a sempre estar errando e acertando. Viu só? Bom, agora se vocês vão responder as minhas perguntas, tá? Não tem limite de tempo, mas vocês têm que ser breves, que o nosso programa está chegando ao final. Vou começar com o reverendo Ronald. Reverendo, à luz daquilo tudo que o senhor falou no primeiro bloco, explicando que Deus deu a todos os homens, a todos os seres humanos a graça preveniente, né? Que é o que nos permite nos interessar por Deus porque nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então a graça preveniente é comum a todos os homens. Faz com que a gente reconheça que existe Deus, que existe moral e tal. Aí quando ele ouve o evangelho e se arrepende, porque o arrependimento é a resposta do ser humano, ele recebe a graça justificadora, né? Que o leva à salvação, e logo em seguida vem a graça santificadora, que vai purificando dos seus pecados, mostrando onde é que ele tem que se corrigir para alcançar a perfeição cristã. Tirando a ideia que a palavra pecado traz de engano, equívoco, erro, né, falibilidade, tira essa ideia. Vamos pensar apenas naquilo que se refere à transgressão da lei de Deus. É possível não transgredir mais a lei de Deus? Não. Todos nós estamos sujeitos a transgredir a lei de Deus. Nós não somos, pelo menos nesse momento, né, perfeitos nessa situação que estamos hoje, e eu posso dizer isso por mim, a dizer que nós não transgrediremos ou não transgredimos de maneira alguma a lei de Deus. Mesmo na teologia wesleyana, como Wesley colocou, né, que isso que o Calvino fazia de cuidar a vida das pessoas lá e tal, dentro das mentes, dentro dos grupos metodistas, também havia. Um irmão ficava cuidando do outro também, né, para ver se o sujeito não tinha pecado, se o sujeito não tinha, né, batido na mulher, feito alguma coisa errada, ele era denunciado, e o Wesley chamava a atenção do sujeito depois. Ele podia ser disciplinado, né, dentro do grupo, né? Mas o Wesley ia percebendo isso. Ele disse, essas pessoas que, na visão dele, quase alcançaram a perfeição cristã, não foi uma coisa da noite para o dia. Ele foi acompanhando o processo e percebendo que essas pessoas foram se regrando. Né? Ele não chegou a dizer se essa pessoa alcançou a perfeição, dizer, olha, eu conheço algumas pessoas, ele relata isso lá no diário dele, né, nos textos dele, algumas, poucas, essas pessoas eu entendo que elas chegaram perto, né? Agora, dizer que nenhum de nós, né, ou que nós, né, não transgredimos a lei de Deus, ou que não conseguiremos, ou que não transgrediremos, isso não dá para dizer. Não dá para ficar nem um dia assim, sequer, sem transgredir a lei de Deus? Um dia só? Não, eu acredito que se o sujeito, eu respondi no amplo, né? Pegando o que o senhor está colocando, se eu pensar num sujeito que levanta de manhã, não pega o trânsito de São Paulo,
né? Tá? Um sujeito que tá com tudo em dia em casa, um sujeito que tá com as contas em dia, que não tem problema nenhum, né? Que ele possa acordar e passar o dia tranquilo, esse sujeito não pecaria. Beleza. Muito obrigado pela resposta, senhor. Agora, para o reverendo Gilberto da Costa Barbosa. O que acontece com o crente, o salvo, eleito, que fracassa na sua santificação pessoal? Ele perde a salvação? Eu creio que não. O próprio Davi, no Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado, em dado momento ele diz assim: torna-me dar a alegria da salvação. Ele não disse, me dá a salvação de novo. Eu creio que o pecado, ele entristece o Espírito Santo de Deus e ele entristece o coração também do salvo. Mas ele não perde a salvação. Não por mérito dele, porque por nós mesmos, se estivesse nas nossas mãos, escaparia. Por coisas mínimas, não precisamos nem por coisas grandes, mas por mérito de Cristo na cruz. Porque se eu falar que o homem perde a salvação quando ele peca, quando ele se afasta de Deus, eu estou dizendo que o que Cristo fez na cruz não foi suficiente. Que a obra de Cristo na cruz não foi perfeita, que Cristo não foi suficiente capaz de redimir o pecador. E ele é o suficiente capaz. A morte de Cristo foi eficaz. Então, eu creio, nós temos o caso dos pródigos, né? É difícil a gente falar isso, nós não temos como mensurar isso. Alguém se afasta da igreja, por exemplo. A gente fala, e aí? Não era um dos nossos? Saiu, se desviou, se apostatou? Mas a gente tem não só a parábola do filho pródigo, mas essa ideia de que aqueles que são de Cristo, eles podem até viver uma vida dissoluta, sair do caminho, mas Deus conduz. Vai ter o processo do arrependimento, mas perder a salvação, aí é aquilo que eu digo, que muitas pessoas tiram do seu contexto. É claro, vendo? Vocês dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. O cara pode sair da igreja, dar 1000 voltas pelo mundo, fazer o que ele quiser, que ele já está salvo mesmo. Na última hora, quando ele ouviu o soar da trombeta, ele vai. Não é bem assim. Ele tem que mostrar uma vida digna, uma vida reta no seu viver diário, mas ele não perde a salvação. Bom, rapidinho, se o cara desviar, ele perde, né? Perde. Se ele desviar, se ele não se arrepender daquilo que ele fez, ele pode estar na igreja, pode ser um crente fiel, tal. Se ele quedar no caminho, como a expressão que é usada na igreja, se ele quedou, se ele não se arrependeu disso, se ele não voltou no caminho, se ele continuou vivendo dissolutamente, se ele continuou no erro, lá no final ele vai pagar por isso. Então, tem aquela velha piada de seminário, né? Seminarista sabe como é que é, né? Morreram no mesmo dia um metodista e um presbiteriano. E eles se encontraram no inferno, né? Aí o presbiteriano perguntou pro metodista: ué, o que você está fazendo aqui? Ih, cara, nem me fala, eu morri no dia errado. Oxa vida, eu tava levando tudo direitinho, aí caí, me desviei, não deu tempo de me arrepender, morri, tô aqui. Mas peraí, você presbiteriano não crê não, uma vez salvo, salvo para sempre. O que você está fazendo aqui no inferno? Você vê? Eu não era eleito, não adiantou nada, vim pro inferno. Ou seja, a piada mostra que é preciso ponderar bem as posições aí. Será que a Bíblia não mostra a realidade de que Deus é o agente da salvação em cooperação com o homem e vice-versa? Não sei. A gente vai voltar a esse tema em outros debates. Por enquanto, cabe aqui o nosso agradecimento ao reverendo Ronald da Silva Lima, que é ministro da Igreja Metodista do Brasil, e ao reverendo Gilberto da Costa Barbosa, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ambos estão à disposição de você. Basta que você os procure por meio do contato que está no site vejamsó.com.br. Pode fazer convites, pode mandar e-mail, fazer pergunta, pode mandar oferta também, eles também aceitam, tá? Estão à disposição dos irmãos pelo site do programa, na aba Convidados, tá bem? Vamos ver quem vai levar a camiseta da grade? Valdenito Santos, de Vitória da Conquista, lá na terrinha. Parabéns, Valdenito. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.